Graça e paz a você ou a vocês, né, que estão assistindo esse estudo, né? Se você estiver assistindo aí com a sua família, com alguém. Enfim, que Deus te abençoe muito a sua vida e que, se for da vontade dele, você seja muito edificado com esse estudo. Vamos para mais um estudo de jovens online por conta da pandemia, né? Mas graças a Deus, né, que temos esses meios, essas plataformas de estarmos, de certa forma, conectados com ele, né, com a sua palavra. Bom, se você não me conhece, meu nome é Sara, se você já conhece também, né? Brincadeira. Se você não nos conhece, não conhece a nossa igreja, saiba que você é muito bem-vindo para fazer uma visita pra gente, né? Nós ficamos aqui em Cuiabá, na Rua 12, Casa 8, né? Quadra 5, no bairro Jardim Petrópolis, né? Nas imediações aqui do Shopping 3 Américas. Você pode estar vindo aqui, a gente, por enquanto, por conta, né, da pandemia e tudo mais, estamos tendo presencialmente somente nossos cultos dominicais, né? Que começam às 19 horas. Enfim, fica o convite aí. Para começar, eu vou fazer uma oração e te convido, se for possível, você fechar seus olhos e entrar nesse momento de oração comigo. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela Tua palavra e por mais esse estudo, mesmo que assim, online, virtual, mas que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. E que, melhor que isso, nós não sejamos somente ouvintes, Pai, mas praticantes, que é isso que o Senhor deseja de nós, Deus. Pedimos a Ti ainda por conta dessa pandemia, do coronavírus, enfim, que o Senhor esteja fazendo com que tudo isso, Pai, passe logo. Se essa for a Tua vontade, Pai, que nós possamos passar por esse momento o quanto antes possível, Deus. É isso que eu peço a Ti e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então, de fato, nosso estudo, né? E o tema que eu escolhi é quando a nossa fé é provada. E o nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler aqui. Olha minha Bíblia, gente. Particularmente, eu acho minha Bíblia muito linda. Foi minha tia Wanda que me deu. Beijo, tia Wanda, se a senhora estiver vendo esse estudo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz assim: Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Esse versículo nos fala sobre a nossa fé, né? Sobre o nosso tema de hoje, de quando a nossa fé é provada. Mas vamos deixar o versículo um pouco de lado, digamos assim, e pensar mais sobre o nosso tema. Quando a nossa fé é provada. Quando a nossa fé é provada, o que prova a nossa fé, né? Mas vamos começar esclarecendo algumas coisas. O que não prova a nossa fé? Algumas coisas como, não sei, quão espiritual você pareça ser nas suas redes sociais, né? Não tô falando que é errado postar versículos bíblicos e tudo mais, mas digamos que uma pessoa posta versículos bíblicos todos os dias e a outra posta versículos bíblicos uma vez na semana. Isso não prova nada que aquela pessoa tem mais fé que a outra, né? Não. Se tratando de fé, isso não prova nada. Também as nossas roupas não provam a nossa fé, né? O negócio aqui. Não, isso não prova nada sobre a respeito da nossa fé. Então, o que prova a nossa fé? Bom, a nossa fé é provada quando nós passamos por determinadas situações. E nessas situações, nós temos êxito quando nós passamos por ela, mas não porque nós somos merecedores daquilo, ou porque fizemos aquilo, porque nós, né, fizemos acontecer e tudo mais, não. Mas porque Deus esteve conosco e nós decidimos obedecê-lo. Isso prova a nossa fé. Quando passamos por situações que, por mais difíceis que elas pareçam ser, nós honramos e glorificamos a Deus com as nossas vidas nessas situações, né? Assim como fala aqui no versículo, né? A nossa fé, quando isso acontece, é uma fé genuína. Muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, né? E mais, quando isso acontece, essas situações, elas resultam, né? Aqui tá também no versículo, resultará em louvor, glória e honra, né? Do nome de Deus. Então, isso é maravilhoso. Isso prova a nossa fé. Essas situações que a gente passa, muitas vezes elas não são fáceis, né? São difíceis de fato. Mas é necessário que muitas vezes a gente passe por elas, porque aí a nossa fé vai estar sendo provada, né? E tomara que sejamos aprovados. No estudo de hoje, eu vou trazer algumas situações, para ser mais específica, 5, onde a nossa fé é provada, né? E o que Deus espera de nós com essas situações, o que devemos fazer, como devemos agir.
Tomara que isso te ajude quando você estiver passando por alguma dessas situações. Bom, a primeira situação de quando a nossa fé é provada é quando estamos sozinhos. Clássica essa, né? Mas você já reparou que quando a gente está sozinho, a gente cria dentro de si uma certa sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade, ela aumenta quanto mais distante, mais longe e mais afastados do nosso meio social, da nossa igreja, da nossa família. Quanto mais longe estivermos dessas pessoas, essa sensação ela aumenta. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Um exemplo disso é Acã, no livro de Josué, capítulo 7, né? Se você não conhece a história de Acã, ele era um soldado do exército de Israel e certa vez Deus manda uma ordem de destruição para uma cidade, né? A cidade de Jericó. E junto com essa ordem, Deus também fala que nenhum dos pertences, nenhuma das coisas ali que estivesse nessa cidade que deveria ser destruída, nenhuma dessas coisas deveria ser tocadas ou possuídas para eles. E Acã, nessa situação onde a cidade é invadida, ele acaba ali se apossando, né, se apoderando de uma capa, de alguns objetos, ou seja, indo contra o que Deus tinha falado. E ele acaba pecando, né? E uma das provas que Acã provavelmente estava ali sozinho é que para se descobrir quem se apoderou dos objetos que Deus já tinha dito, né, nos capítulos anteriores, que esses objetos estariam condenados à destruição, né, junto com aquela cidade, foi necessário que Deus chamasse família por família para se apresentar, para se descobrir a pessoa. Enfim, ele estava sozinho, né? E é perigoso quando estamos sozinhos, porque ali nós podemos estar sendo provados, a nossa fé pode estar sendo provada. Outro exemplo disso é Davi, né? O rei Davi, em 2 Samuel 11, onde nos tempos em que os reis iam para as guerras, Davi manda seu exército e decide ficar no palácio. E ali, quando ele está no terraço, ele acaba vendo Batseba, né? E começa toda aquela história. Batseba é casada, Davi fala, tô nem aí. E mesmo assim comete adultério, enfim. Ele estava sozinho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está sozinho, porque ali a gente pode estar sendo provado, né? O próprio Deus, né? Jesus Cristo, ele foi provado na onde? No deserto, né? Onde ali não havia anjos, não havia discípulos, não havia multidão que estaria ali com ele, então estava sozinho. E muitas vezes o diabo vai esperar essa oportunidade de você estar sozinho para provar a sua fé, né? E devemos ter cuidado com isso. Outro exemplo, mas agora um exemplo de êxito, né? Foi José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi para o Egito, ficou ali, passou por diversas situações, foi comprado por Potifar. E ali Potifar coloca ele num cargo assim excelente, né, de cuidar de todas as suas coisas, administrar tudo. E aí aquela situação que a mulher de Potifar chama José para se deitar com ela. Olha só que resposta genial. A resposta de José para a mulher de Potifar. Essa resposta tá lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Ele diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou. Ele aqui é Potifar, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha só a consciência que José tinha de saber que se ali ele cometesse aquele adultério, contra Potifar ele estaria errando, mas contra Deus ele estaria pecando, né? E ele se pergunta, como eu posso fazer isso, né? Consciência que ele tinha, isso é maravilhoso, né? Nós precisamos buscar isso. Mais 3 versículos para encerrar esse tema. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Lucas 12, 2 também diz: não há nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Também Hebreus 4:13 fala: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. É isso, então muito cuidado quando você achar que você está longe, que você está distante, que você está sozinho, porque ali a sua fé pode estar sendo provada. Bom, segunda situação de quando a nossa fé é provada é quando doamos. Olha, uma frase muito interessante que o pastor Silas Malafaia falou numa de suas pregações bem antigas, que eu achei muito legal. O cristão não é conhecido por aquilo que recebe, o cristão é conhecido pelo que ele doa. Ele não é conhecido pelos dons, mas sim pelos frutos, né? E quando ele fala os frutos aqui, ele não tá falando do fruto do Espírito, né? Ele tá falando dos frutos mesmo, sabe? Tudo aquilo que nós produzimos em relação aos outros e também que glorifica a Deus, né? Isso são os frutos, né? Aqui em João 15:8,
A Bíblia diz: nisto o Pai é glorificado, que dês muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, né? E essa questão é desse fruto que ele está falando, né? Que dês muitos frutos e assim sereis meus discípulos, né? Mas aí você pode estar se perguntando: o que eu tenho que doar, né? O que eu posso fazer, o que eu tenho que doar? Doe amor. Aí você pode me falar: isso é fácil, eu amo minha mãe, eu amo meu namorado, minha namorada, eu amo a minha família, eu amo o pessoal da minha igreja, legal. Mas a Bíblia diz: ame os seus inimigos, né? É complicado. Mas você já parou para pensar que, biblicamente falando, o amor é uma decisão? O amor é uma decisão. O amor é um mandamento, né? E um mandamento, a gente decide se a gente vai ou não obedecer. Aí você pode me falar: mas eu não consigo deixar de amar aquela pessoa. É complicado, né? Mas a verdade é que você não decidiu deixar de amá-la. A verdade é que algumas decisões são difíceis de ser tomadas, né? Mas é uma decisão. Olha só, quando Deus diz: ame os seus inimigos, ele nenhuma hora tá falando que é fácil, né? São decisões que são difíceis de ser tomadas, mas é necessário que a gente ame os nossos inimigos, né? Voltando ao assunto de doar, né? Doar amor, eu falei doar amor. Mas o que mais a gente pode doar? Doar perdão, né? A Bíblia diz em Mateus 6,14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, né? Aqui ele não classifica qual ofensa, de que tipo, né? De qual intensidade, mas ele diz se perdoar as ofensas, né? Outra coisa que a gente pode doar: misericórdia. A Bíblia diz em Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, né? Doa misericórdia. Doa o que mais? Doa finanças. Muitas vezes vai ser necessário que a gente doe finanças, né? Às vezes a gente tá no conforto da nossa casa, a gente tem, sabe, comida na nossa mesa, internet pra estar assistindo esse vídeo ou coisa do tipo. Mas muitas vezes tem pessoas que não têm isso, né? Passando por necessidade, às vezes nossos irmãos. Então vai ser necessário que a gente doe, às vezes, finanças. E são coisas que a gente pode doar, né? Seja perdão, misericórdia, finanças. É necessário, porque a gente fazendo isso, a gente vai estar fazendo bem também, de certa forma, né? E esse assunto é tão sério que a Bíblia diz em Tiago 4,17 que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Comete pecado, galera. É isso mesmo. Ou seja, amar é fazer o bem. Se você não quer amar, tá cometendo pecado. Perdoar é fazer o bem. Se você não quer perdoar, você tá cometendo pecado. Doar misericórdia, né? Dar misericórdia, ser misericordioso com as pessoas é fazer o bem. Se você não quer perdoar, você tá cometendo pecado. Né? Doar suas finanças, muitas vezes uma coisa que você tem para ajudar outra pessoa, né? Mais necessitada que você, é fazer o bem. Você não quer doar, você tá fazendo pecado, você tá cometendo pecado, né? Não sou eu que tô falando isso. É a palavra de Deus. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Seja doando coisas materiais ou imateriais, a gente tem que saber que doar também é uma prova da nossa fé, né? E que nós devemos praticar e exercitar, porque na doação, muitas vezes, a nossa fé vai estar sendo provada. Terceira situação de quando a nossa fé é provada é quando tudo vai bem, né? Quando tudo vai bem, você pode estar se perguntando, não é quando tudo vai mal? Também pode acontecer disso, né? Mas quando tudo vai mal, né? Até o ateu se pergunta, né? Será se Deus existe? Você já percebeu que na hora do sufoco a gente arruma até tempo para ler a Bíblia, tempo para pregar, tempo para evangelizar, tempo para jejuar, né? Não aguento fazer jejum de 6 horas, né? Na hora do sufoco, 3 dias de jejum seguidos. Mas e quando tudo vai bem, né? Quem nós temos glorificado com isso? Será que é a nós mesmos? Será que é a Deus, né? A Bíblia conta do exemplo de Jó, né? Em Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E aqui no finalzinho do versículo 3, a Bíblia diz: era o homem mais rico do Oriente, né? E olha só que precioso também aqui em Jó, capítulo 1, versículo 5, a parte B. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Aqui de cada um deles é, no caso, seus filhos. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó, né? Olha que precioso. Jó era o homem mais rico do Oriente, né? Com certeza as coisas iam bem para ele e as coisas fluíam. E
ele se preocupava não somente com os pecados dele, mas também com os pecados dos filhos dele, e oferecia sacrifícios, né, a Deus, estava ali buscando com que Deus perdoasse não somente a ele, mas também aos filhos dele, né? Isso é muito, muito precioso. Ele não deixou que as coisas estarem indo bem, do dinheiro que ele tinha, interferir no relacionamento dele com Deus. Outro exemplo também de uma pessoa bem-sucedida, né, de quando tudo ia bem na vida dele, é Daniel. Né? Tinha um imperador, uma espécie de primeiro-ministro, e ali depois 3 presidentes na província onde ele morava, né, que era a Babilônia, e Daniel estava entre eles, esses 3 presidentes. Então ele era uma pessoa de cargo, uma pessoa importante, e mesmo assim Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, né? Com certeza buscava Deus, sabe? Estar em comunhão com Deus. Ele era presidente, é uma pessoa importante, né? E nós, muitas vezes, a gente pode se pegar aí nem orando nem 3 vezes ao dia, né? Sendo nós, jovens. Mas a gente tem que ter isso em mente, né? Que isso é importante. Quando as coisas vão bem, a gente não se esquecer, né, de Deus, não deixar com que isso atrapalhe nosso relacionamento com Deus, né? Outro exemplo disso, Davi, né, mais uma vez, a gente falou agora há pouco Davi na queda, mas agora Davi no auge, né, no auge da sua vida, quando Davi era poderoso, ele era respeitado, ele escreve no Salmo 27, capítulo 4, vou ler aqui: uma coisa pedi ao Senhor é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o cara no auge, ali, poderoso, rei, respeitado, e a única coisa que ele pedia a Deus, estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, né? Muito, muito precioso isso, né? Mas e quando tudo vai bem pra nós, né? Será que a gente pensa, né? Graças a mim, louvado seja o meu nome. É complicado, né? Porque quem fez a gente chegar até ali não foi a gente, né? A gente, é claro, que se esforçou, teve os nossos méritos, mas que a gente tá ali por conta que Deus fez com que nós chegássemos até ali, né? Quando tudo tá bem, que a gente não se esqueça que foi Deus que colocou a gente ali. Se a gente chegou onde a gente chegou, é porque Deus nos proporcionou aquilo, não nós mesmos, né? Quando tudo vai bem, como o pessoal fala, quando tudo é vitória, né? A gente não se deve esquecer, né? Que foi a vontade de Deus que isso acontecesse e que a Ele toda a honra, glória e louvor, não a nós mesmos, né? Quarta situação de quando a nossa fé é provada é quando o nosso testemunho é verdadeiro. A Bíblia nos conta do apóstolo Paulo, da história brilhante que ele teve, né, para a disseminação do evangelho, e foi incrível, né? A Bíblia nos mostra em Filipenses capítulo 12, 13, a Bíblia nos conta sobre as prisões de Paulo, né? A Bíblia fala sobre essas prisões e Paulo mesmo fala que tudo o que estava acontecendo ali com ele servia de progresso do evangelho, de certa forma um testemunho para todos ali, né, da guarda pretoriana, que era os soldados e tudo mais. Então, olha só o testemunho de Paulo, né? Era um testemunho verdadeiro, era um testemunho que realmente condizia com o que ele acreditava, né? Era um testemunho sem hipocrisia, né? Eu trouxe aqui o significado da palavra hipócrita. A palavra hipócrita vem do grego hipócriten, que representa um papel, né? Aquele que representa um papel, aquele que finge, de certa forma usa uma máscara, né? Então, ele não tinha essa questão, porque o que ele pregava, ele vivia, né? E aquilo condizia com a fé dele e com o agir dele, né? E a gente tem que prestar atenção se o nosso testemunho está sendo verdadeiro também, né? Porque muitas vezes a gente fala que a gente acredita em Deus, que a gente segue a Bíblia, os seus mandamentos, mas e aí? A gente tá andando de acordo com aquilo, né? Você quer ver como seu testemunho é bom, ser um testemunho verdadeiro de verdade? Começa a perceber do jeito que você trata seus pais, as pessoas que estão próximas a você, como você trata os irmãos da sua igreja, como você tem tratado também seus empregados, né? Se você se sente superior a eles, né? Ou coisa do tipo. E assim você vai perceber se aquilo que você acredita está indo de acordo com o seu agir, né? O seu testemunho está condizendo ou não. A nossa fé, ela está sendo provada nas nossas ações, nas nossas reações, do jeito que a gente trata as pessoas, do jeito que a gente, sabe, comenta algumas coisas ou convive com algumas pessoas, do jeito que a gente trata elas, do jeito que a gente compra, do jeito que a gente vende. Enfim, nas nossas relações a nossa fé está sendo provada.
Eu não sei quem falou essa frase, eu já ouvi em várias pregações, mas tem uma frase muito interessante que diz: muitas vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler em toda a vida dessa pessoa vai ser a nossa vida, né? Muitas vezes às vezes ela nunca vai pegar numa Bíblia, mas ela, do jeito que você agir, ela vai estar te observando, ela vai estar te vendo e você, de certa forma, vai estar sendo avaliado, né? O mundo nos lê, a gente sabe que o mundo nos observa, sempre está olhando para nós e observando o que nós estamos fazendo. E vamos ter cuidado, né? Porque o nosso testemunho ser verdadeiro também é uma prova da nossa fé, né? E a quinta situação de quando a nossa fé é provada é quando priorizamos o reino de Deus, né? Se a gente parar para pensar, a nossa vida era uma espécie de pirâmide, né? As coisas que têm mais importância, né? O que a gente acha que tem mais relevância na nossa vida, elas vão ficando no topo, né? As médias vão ficando ali no meio e a barrelinha na base. Enfim, a gente precisa ter em mente que nós precisamos priorizar o reino de Deus, né? A gente precisa investir nosso tempo, o nosso talento, as melhores coisas, né? O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento, o melhor da nossa dedicação no reino de Deus. Isso tem que estar no topo da nossa vida, não ali de segunda opção, né? A nossa fé é provada quando nós colocamos Deus no topo da nossa vida, quando nós priorizamos o reino de Deus, porque ali a gente está admitindo que Deus é o Senhor da nossa vida. Nós estamos submetendo a Ele, estamos dizendo que Ele merece total dedicação e a total atenção das nossas vidas. Como eu já disse, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento, o melhor das nossas finanças, muitas vezes, né? Deus merece isso, né? Quando oramos, quando lemos a palavra, quando vamos à igreja, participamos de um encontro de oração, de um culto, isso tudo é priorizar o reino de Deus, né? E são coisas que nós devemos fazer. Não qualquer coisa a gente deixa de ler a Bíblia, qualquer coisa a gente deixa de orar, qualquer coisa a gente para de vir na igreja, desanima. Não, a gente precisa priorizar o reino de Deus, saber que isso é importante. E é interessante que quando a gente faz isso, quando a gente prioriza o reino de Deus nas nossas vidas, as nossas necessidades básicas, elas são supridas, né? Mateus 6,33 fala: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, né? Todas essas coisas aqui ele fala no versículo 31. As coisas de comer, de beber e de vestir, né? Todas essas coisas, essas são as nossas necessidades básicas e elas serão supridas quando nós priorizarmos o reino de Deus, né? Na nossa vida, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? Se a gente priorizar, vamos ter, né? Consequentemente, as nossas necessidades básicas supridas, né? E para finalizar, eu gostaria de ler 1 Coríntios 4:20, né? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A gente estava falando sobre priorizar o reino de Deus em nossas vidas e esse versículo fala: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder, gente. Se a gente priorizar o reino de Deus em nossas vidas, nós vamos ter poder, né? Poder para vencer o pecado, poder para vencer o mal, poder para vencer essas provas que com certeza vão ser provados, mas tomara que nós sejamos provados e aprovados, né? Que esse versículo fala, né? Quando somos provados e aprovados, isso resultará em louvor, glória e honra do nome de Deus, né? E é tudo que nós almejamos, né? Honrar, glorificar e louvar o nome de Deus, né? E é claro, eu acredito muito que se nós tivermos uma fé que for provada e aprovada, é claro que isso também resultará em salvação eterna, né? E bênçãos consecutivamente para nossas vidas, né? E que é isso que nós queremos e almejamos, né? Salvação eterna, bênção para nossas vidas e ainda mais Deus sendo glorificado, louvado e sendo honrado por meio das nossas vidas. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar no estudo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Espero melhor ainda que isso que Deus tenha falado ao seu coração e que você tenha sido edificado por essa palavra, né? Se você passar por alguma das situações, né, onde a sua fé vai estar sendo provada, que você lembre desse estudo, né? Ou melhor, lembre de Deus, né? Que Ele está sempre do seu lado para te ajudar. Não importa qual seja a situação onde a sua fé vai estar sendo provada, mas Ele está ali com você e você pode pedir ajuda dele sempre que você precisar. É isso, galera. Muito obrigada. É nóis.